Olá, como é que está? Tudo bem? Nós estamos meditando, lendo a Bíblia em ordem cronológica. Estamos na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo e hoje finalizando essa segunda carta no capítulo 4. Se você tem gostado, dá o seu gosto. Você vai nos ajudar a intensificar mais a busca por esses vídeos a respeito da palavra de Deus. E partilhe com outras pessoas, tá bom? Senhor Deus, nós iniciamos esse estudo da Tua Palavra, mas o nosso objetivo não é ter mais seguidores, e o Senhor sabe disso, mas é para que a Tua Palavra possa se espalhar. Por isso, meu Deus, que essa pessoa que está aqui acompanhando, ela foi chamada por Ti, porque os vídeos que nós fazemos não tem nenhum atrativo, exceto o mais atrativo que deveria ser a Tua Palavra, que o Senhor use ela para alimentar a nossa alma aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, 2 Timóteo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. O comentário diz que pregues a palavra. Essa foi a ordem que Paulo deu a Timóteo e que se estende a todos aqueles que receberam o Evangelho. Timóteo jamais poderia esquecer que a razão da sua vocação era anunciar a palavra. E ele tinha que fazer isso de forma constante, séria e intrépida. Além disso, não deveria esperar uma ocasião especial para pregar às pessoas, pois tanto os tempos bons e felizes, quanto os tempos maus e tristes, são oportunidades para transmitir a mensagem divina. Todos os dias, milhares de pessoas partem deste mundo sem a salvação. Uma vez que não aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Entre essas pessoas estão desconhecidos, amigos e entes queridos. Por isso, é impossível saber a verdade e ficar omisso ao sofrimento alheio. Mas, diante do tempo, que é curto, o que podemos fazer? Sempre há um familiar ou alguém ao nosso lado que necessita conhecer o Senhor Jesus. Nesse caso, se coloque à disposição de Deus, pois em qualquer lugar você pode ser usado para a sua obra. Então, nós podemos ser usados, você, eu, nós, podemos ser um agente de Deus, né? Um ministro de Deus, aonde quer que nós vamos, porque se você recebe o Espírito Santo, você se torna um embaixador dele. Então, aonde você chegar, estará chegando a embaixada do reino de Deus. Logo, o reino das trevas tem que sair. No 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. O comentário do 3 ao 4 diz: desviarão os ouvidos da verdade. Paulo advertiu sobre um tempo de apostasia muito grande no futuro, nossos dias, em que as pessoas não suportariam a pureza da palavra de Deus e dos seus conselhos. Será um período de intolerância e de depravação tão intenso que os homens virarão as costas com indignação, ódio, desprezo e zombaria aos princípios sagrados. Diante disso, para satisfazer as suas opiniões e aos seus prazeres, elegerão para si seus próprios mestres. Estes serão maus instrutores segundo a vontade do diabo, que possui ao seu dispor grande número de pessoas prontas para enganar. Isso é um enorme contraste com os bons servos que são escolhidos segundo o coração de Deus e trabalham para revelar a sua vontade aos homens. E quem você acha que eles escolhem para ser o seu mestre? Eles não querem estar debaixo de alguém. Eles se tornam seus próprios mestres, seus doutores, seus chefes, né? Eles querem mandar nos demais. Mas sabe, ele diz, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quer dizer, pregar a verdade, falar sobre o pecado, falar sobre os erros, sobre o conserto com Deus vai ser completamente fora de questão. Qual é a palavra que normalmente as pessoas amam ouvir? Olha, vai dar tudo certo. Se Deus é por você, quem será contra você?
São os vídeos que batem recorde, né? De gostos, de visualizações, mas aqueles em que fala, olha, é preciso abandonar o pecado, abandonar a vida errada, assumir um compromisso real e sincero com Cristo, aí as pessoas já não dão mais interesse, porque esse tipo de conteúdo que eu faço aqui, ele não é um conteúdo que vai ter muitos likes, muitas visualizações. Não são todas as pessoas que vão começar a assistir o vídeo e vão até o final. Porque a sã doutrina, nem todo mundo tem paciência para estar ouvindo alguém ali falando, né? Eu até entendo. Mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, quer dizer, coceira, né? A palavra vem e a pessoa simplesmente ela não quer dar ouvidos. No 5 diz, mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, primeiro, ele exige de nós a sobriedade. O pecado, ele nos deixa fora de si. Então, ele fala ser sóbrio, quer dizer, buscar a santidade, né? Sofre as aflições. Por ser sóbrio, sofreremos as aflições. E a obra de um evangelista, quer dizer, espalhar a semente de Cristo. No 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Comentário, oferecido por aspersão. Paulo faz uso da linguagem do sistema sacrificial do Antigo Testamento. No sentido espiritual, ele considera que o seu sangue proveniente da sua morte seria derramado como uma oferta, semelhante às ofertas de libação que acompanhavam sacrifícios diários. Naquele tempo, era comum infundir certa quantidade de vinho e de azeite sobre as ofertas. Isso representava a gratidão pela provisão e pela proteção divina. Ele escreveu essas palavras muito próximo à sua morte, portanto, é provável que a sentença já estivesse determinada e que a sua execução fosse em breve. O apóstolo não tinha nenhum apego a essa vida, nem usou o seu sofrimento ou o seu martírio para sensibilizar alguém. Pelo contrário, ele demonstrou que a sua morte seria a última oferta a Deus, depois de uma vida de sacrifícios dedicadas a Ele. Paulo se despedia feliz da sua vida porque tinha certeza da glória que lhe aguardava na eternidade. E você tem essa mesma fé, né? Porque ele se entregou, mas ele não estava aqui triste. Não, ele sabia o que aguardava por ele do outro lado. Né? Triste para quem ficava e queria fazer o mal a ele. E esses aí queriam pagar mesmo o preço. Né? É como, por exemplo, a pessoa decide viver no pecado, né? Praticar o pecado, fazer tudo errado. Tem algum problema? Não. A questão é que você carregar uma mágoa, você praticar o pecado, você fazer tudo errado, ou tudo que lhe agrada, isso aí vai ter um preço no futuro. Né? Agora você não vai sentir o preço, né? Agora você não vai pagar por isso. Mas lá na frente vai. Então, isso aí vai custar a vida eterna com Deus. Então, será que vale a pena? Por isso que a questão da salvação, da escolha a Cristo, do sacrifício próprio, é uma questão de escolha, de você raciocinar. Bom, eu vou fazer isso, eu vou ter um prazer agora, mas será que vale a pena? A preço do que eu vou carregar essa mágoa? Será que vale a pena carregar essa mágoa para toda a vida e perder a chance de estar com Deus? Então, é uma questão de lógica, né? No 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O comentário, combati o bom combate. Paulo podia olhar para trás e afirmar que, apesar de todas as lutas e perseguições enfrentadas, venceu. Desde a sua conversão, a corrida para a eternidade foi posta diante dele. O apóstolo faz a mais profunda declaração de fidelidade e fé, pois usou todo o seu tempo e todas as suas forças para alcançar a sua meta. Ele almejava a vida eterna e por este prêmio sublime considerou suas perdas e seu sofrimento como dores leves e momentâneas. Para o mundo, Paulo era uma figura qualquer em seus últimos dias de vida, mas para Deus ali estava um soldado inteiramente fiel, capaz de arriscar a própria vida para preservar a sã doutrina e levar a salvação a todas as pessoas. O apóstolo
Era um homem com o corpo marcado pelas batalhas que enfrentou, mas no peito carregava a alegria de poder chegar ao fim, tendo a consciência de que se manteve fiel ao Salvador por toda a sua vida. Paulo só conseguiu lutar com bravura e ser bem-sucedido porque guardou seu tesouro, a fé, que possamos, como ele, nos manter longe das tentações e crer, sem vacilar, na palavra do Altíssimo. Será que todo mundo, todas as pessoas podem usar essa frase, combati o bom combate, quer dizer, o combate da fé, o combate da vida, com aflições, com lutas, com perseguições. Acabei a carreira, porque a vida nessa terra é uma carreira, ela chega ao fim. E guardei a fé. O guardar a fé eu acho que é o mais difícil, porque diante de tudo que nós vivemos, as perseguições, as traições, as difamações, temos que guardar constantemente o coração e combater o bom combate. Não é fácil, mas é gratificante quando sabemos que estamos salvos. 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Comentário: a coroa da justiça. No passado, generais que triunfavam em batalhas costumavam receber uma coroa de louros como reconhecimento de sua coragem e excelência. No final de uma competição olímpica, o atleta vencedor também recebia uma coroa perecível diante de todo o público. Essas coroas não passavam de símbolos corruptíveis que logo perdiam sua beleza. Além disso, aquele que era considerado o melhor logo era esquecido ou substituído por outro que o superasse. Contudo, Paulo cria plenamente que a coroa da justiça, ou seja, a recompensa, a sua fé e a sua fidelidade, viria das mãos do próprio Deus, o justo juiz. Aqueles que, como o apóstolo, possuem uma meta, não apenas sabem o que querem, como também suportam o que for preciso para alcançá-la. Portanto, não viva a sua vida espiritual sem desejar o maior prêmio, a salvação. Pense, os homens lutam por uma coroa na cabeça, mas aqui Paulo fala sobre a coroa da justiça me está guardada. Essa está com Deus e será dada se chegarmos lá. É uma probabilidade, nada garantido. 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Comentário: Demas era companheiro de Paulo no ministério. Ele o acompanhou nos trabalhos e nas viagens missionárias, inclusive havia sido citado entre os fiéis de forma honrosa e em outras epístolas. Demas havia suportado algumas perseguições e a primeira prisão de Paulo em Roma, além de tribulações e lutas pertinentes aos que servem a Deus. Mas, em um dado momento, decidiu abandonar o ministério e também o apóstolo. O que o motivou a isso foi apontado como o amor ao presente século. Ou seja, ele não quis mais viver uma vida de sacrifício por causa do evangelho. Ao ver que Paulo estava terminando seus dias em uma prisão, Demas desejou se proteger, vivendo em segurança, conforto e tranquilidade. Aqueles que servem a Deus são rodeados de armadilhas preparadas pelo diabo, mas nem sempre elas são tão perigosas quanto aos pensamentos de desânimo que sutilmente tentam se abrigar na mente para provocar a queda espiritual. Começar a servir na obra de Deus é fácil, difícil é permanecer fiel e zeloso até o fim, enfrentando o que for preciso, sabendo que a nossa recompensa não está nesse mundo, mas está em Deus. 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Comentário: Marcos era parente de Barnabé e ambos foram os primeiros companheiros de Paulo em seu trabalho missionário. No entanto, Marcos foi ineficiente em sua primeira viagem e Paulo se recusou a levá-lo na segunda, o que causou um desentendimento com Barnabé e resultou na separação deles. Mas agora Paulo queria a presença de Marcos, que havia se transformado em um servo útil e valioso. Embora Marcos tivesse enfrentado debilidades no início,
do seu ministério, com passagens não tão nobres como esta, ele amadureceu e seguiu auxiliando outros companheiros na obra de Deus. Certamente Barnabé foi seu encorajador. Ele investiu em Marcos e teve a alegria de desfrutar dos frutos da fidelidade e da amizade dele. Paulo, por sua vez, mostrou que não guardava ressentimento ou más recordações da desavença do passado. Assim, de alguém desnecessário, Marcos se tornou de grande valor e utilidade para o apóstolo. Sabe, naqueles momentos nós queremos, no caso do apóstolo Paulo, ele queria ter aqueles que ele amava e que o amava também, retribuindo por perto, natural. 12. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Comentário do 13. A capa e os livros. Paulo era um renomado fariseu, filho de fariseu, e possuía uma família bem estruturada financeiramente. Ele nasceu em Tarso, da Cilícia, o que lhe proporcionava inclusive o título de cidadão romano. Mas estudou em Jerusalém aos pés de Gamaliel, um dos mais importantes mestres da época. Paulo teve uma educação esmerada, era doutor na lei de Moisés, versado na cultura judaica e greco-romana e possuía amplos conhecimentos de filosofia, direito e história. Porém, ao se converter ao Senhor Jesus e se entregar à sua obra, se esvaziou de tudo. No fim de sua vida, seus bens pessoais se resumiram a uma porção de livros e pergaminhos, material que certamente continha parte das escrituras e uma capa para se proteger da umidade e do frio do inverno que estava para chegar. Essa peça consistia em uma pesada veste de lã sem mangas, que tinha um comprimento na altura dos joelhos. Veja que o apóstolo pediu apenas o suficiente para atender a sua necessidade. Paulo era aparentemente pobre, mas um tesouro incalculável o aguardava no céu, a coroa da vida. Sabe o que é interessante? É que Paulo, ele continuava estudando, lendo, se aprofundando. Às vezes a pessoa, ela não gosta de ler e ela até rejeita a própria Bíblia. Você não deveria rejeitar o livro sagrado, Ainda que você não tenha o hábito de ler, porque leitura é um hábito, você cria ele. Então, você deve criar esse hábito, pelo menos, de ler a palavra de Deus. E aí no 14, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Comentário: Alexandre o latoeiro. Naquela época, tanto este nome quanto a profissão de latoeiro, que significa ferreiro, eram muito comuns. Por isso, não há consenso quanto à sua identidade, embora haja grande possibilidade de se tratar do mesmo Alexandre que foi entregue a Satanás pelo apóstolo juntamente com Emineu. O fato é que ele foi um opositor à pregação do evangelho. Provavelmente, Alexandre exerceu sua influência promovendo calúnias e perseguições, o que motivou a instrução de Paulo a Timóteo para que tivesse cautela com ele. Mesmo diante dos malefícios sofridos, o apóstolo revela a sua dependência de Deus, ao desejar que ele próprio retribua Alexandre por suas obras. Com isso, Paulo o confiou às mãos do Altíssimo, a quem pertence a vingança. Daí nós nos afastarmos de todos aqueles que tentam também nos afastar da fé. 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Comentário: o Senhor assistiu-me. Paulo era judeu, mas também possuía cidadania romana. Ele tinha muitos conhecidos em Roma, além dos convertidos ao evangelho que viviam naquela cidade. Porém, ninguém quis se comprometer em estar com o apóstolo em sua primeira audiência perante a corte. Assim como aconteceu com Jó. Todos os amigos o abandonaram no momento das adversidades. O sofrimento e as perdas têm a vantagem de revelar as verdadeiras amizades. E quando todos fogem, a presença do Altíssimo se torna mais notável ainda. A fidelidade de Deus é extraordinária. Por isso, ele jamais abandona um servo seu em perigo. Portanto,
Se a ajuda humana fracassar, não temas, pois o poderoso braço do Senhor o socorrerá. E é aí que nós vemos Deus realmente, né? Quando não tem ninguém para te ajudar. Todos te abandonam ou querem ficar longe para não ser comprometido com o que estão blasfemando ou inventando, mentindo a seu respeito. Todos querem ficar longe. Mas é nessas horas que você vai aos pés do Senhor Jesus e você sente a presença dele com você. Então, aí você vê realmente o quão grande é o Senhor. 18. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Saúda Priscila e Áquila e a casa de Onísiforo. O comentário Priscila e Áquila e a casa de Onísiforo, trazendo a forma abreviada do nome de Priscila, Paulo saúda esse casal pelo qual nutria fortes laços de amizade. Priscila, Áquila e Paulo se conheceram em Corinto na primeira viagem do apóstolo à cidade, e desde então eles se tornaram amigos fiéis e seus colaboradores na obra de Deus. Por muitos anos cederam a própria casa para as reuniões da igreja, apoiando com isso o trabalho evangelístico de Paulo. Onísiforo também foi um amigo leal que prestou auxílio a Paulo quando ele esteve encarcerado. Suas visitas e palavras restauraram o ânimo do apóstolo no momento em que ele tanto precisou de apoio. Amizades sinceras e leais, como a desses amigos, têm se tornado cada vez mais escassas. Elas são verdadeiros consolos e apoio do Espírito Santo aos seus servos, por isso são tão preciosas. E para terminarmos, Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo, Prudente e Lino, Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. E para terminarmos, a graça seja convosco. Amém. Essas foram as últimas palavras de Paulo, registrada nas Escrituras Sagradas. Embora na ordem cronológica dos livros, essa epístola não seja a última, ela encerrou os escritos do apóstolo enquanto aguardava a execução em uma prisão de Roma. Mesmo sozinho, fisicamente, e tendo a morte diante de si, ele não estava aflito, amargurado ou magoado, mas cheio do Espírito Santo, e feliz por estar prestes a tomar posse da vida eterna. E assim encerramos os 2 livros, né, do apóstolo Paulo a Timóteo, mas hoje a nós, né? Então, que nós venhamos permanecer na fé, vivendo a fé, de fé em fé e crendo, né, nessa volta do Senhor Jesus, que seja tão breve para que possamos estar juntos nos céus. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.